Hoje a gente inicia o primeiro capítulo sobre o livro de Física Moderna, da sequência de aulas que eu vou fazer sobre sequência de aulas do curso que eu estou montando, que é Física Moderna Zero, que é Física Quântica Zero, na verdade é uma Física Moderna. E em específico esse vídeo vai ser sobre o subtópico 1.1. Tá? Então a gente vai analisar nessa subseção as primeiras especulações sobre a constituição da matéria. A gente vai passar pela história da ciência, desde os mitos antigos até o nascimento da filosofia agregada à física na Grécia Antiga. Tá? Estão correlacionados nesse caso. Por que a constituição da matéria é a primeira coisa que a gente vai pensar? Nesse ato de tentar entender a constituição da matéria, a gente vai descrever os modelos atômicos. A gente vai ter as primeiras especulações na Grécia sobre o que é constituída a matéria. Mais à frente, isso vai levar a desenvolvimento da teoria quântica. Tá? Então, é por aí que a gente vai começar. A ciência moderna ela tem raízes em questionamentos profundos sobre a natureza do universo, como, por exemplo, do que é constituída a matéria, o que é que forma a matéria. Essa frase aqui é interessante de Karl Popper, onde ele fala que a ciência deve começar com os mitos e com a revisão crítica dos mitos. Por que ele coloca aqui nesse texto? Porque antes dessa descrição científica do mundo, que é a cosmovisão científica, que é um novo olhar da natureza a partir da perspectiva científica, antes de acontecer isso, o pessoal tinha essa descrição da natureza através dos mitos. Por exemplo, os gregos, se não me engano, explicavam a fenômenos da natureza como trovão, relâmpago, através dos deuses. Muito das explicações de fenômenos e até de comportamentos o pessoal associava a deuses. Tá? Isso daqui é uma quebra de paradigma, onde o pessoal começa a tentar explicar, se abstendo, explicar esses fenômenos, se abstendo da ideia de Deus como motor para a geração daquela explicação ali. Então, para entender como a gente chegou aqui, é crucial revisar os primeiros passos da humanidade em busca dessas perguntas. São questionamentos sobre a constituição da matéria. No caso aqui, esse período foi importante desse questionamento, porque teve a quebra, como eu falei, da visão dos mitos, que o autor comenta aqui como pensamento mitopoético, baseado em histórias e mitos. E, e começou a se colocar uma abordagem mais racional e sistemática da natureza, que o autor comenta aqui que ele chamava de physis, como os gregos chamavam na época. Tá? E não existe, uma coisa que o autor comenta que é importante, não existe uma delimitação exata de onde começou um e terminou o outro. Isso está mesclado na história, a gente não tem isso. Tá? Esse é um ponto que ele comenta que é interessante. A palavra pensamento mitopoético que aparece no texto, para quem leu, a gente pode entender aqui como a explicação dos fenômenos naturais a partir da mitologia. Como exemplo, os gregos utilizavam os deuses para explicar o raio ou o trovão. Tá? Essa transição do pensamento mitopoético para o physis, a palavra utilizada aqui, que é uma visão mais racional dos fenômenos da natureza, é uma transição fundamental para o surgimento da filosofia e da física, que buscam compreender o mundo não mais através de deuses e mitos, mas através da razão e da lógica. E associado à lógica, a gente vai ver mais na frente, vai estar associado também à matemática. Tá? Então, tá. E todo esse contexto, se o autor comenta, está próximo de meados do século 7 a 8. Em específico, o surgimento da escola jônica, fundada por Tales de Mileto. E essa escola jônica vai ser importante aqui, porque ela vai influenciar outros filósofos mais na frente, que vai influenciar outros físicos.
tá? Então a gente vai parar um tempo aqui para falar sobre a escola jônica. Em específico, os alunos da escola jônica e Tales, né, que dizem ser o fundador dela. E nessa escola do pensamento grego, eles se faziam perguntas, né? Se você voltar à história, como é que aconteciam os debates, o que é essa escola lá, na verdade, então eu me lembro, são um grupo de pessoas que se juntavam para fazer questionamentos, debates. E uma das perguntas que se fazia nessa escola de Newton, a escola jônica, é de que é constituída a matéria. E uma das respostas dadas por Mileto, por Tales, desculpa, é que a água era a causadora de todas as coisas. Então, a água era o princípio fundamental, era a substância fundamental, formadora de tudo. E então isso, dentro do texto aqui, é a nossa primeira visão do que é constituída a matéria e tudo, do tudo que é matéria. Então, de acordo com Tales, a água é que fundava tudo, é a substância primordial para tudo. Por que Tales pensou dessa forma? Tales observou, tá? Tá aqui, essa parte que é importante. Tales observou que a água é a essência para a vida. Olha a palavra que eu estou usando, observou, que a água é a essência para a vida. Pode existir diferentes estados. Aqui a gente vai ver no texto de Heráclito, aqui embaixo, que ele argumenta algo relacionado, por exemplo, à transformação sutil, à inflamação e à compactação, que a gente pode entender como sólido, líquido e gasoso. Então a água ela consegue, mudando a inflamação e a compactação dela, a gente consegue construir as outras matérias. Tá? E ela está sempre presente em tudo ao nosso redor. Por isso, ele fazia da água um elemento primordial do qual tudo no universo se originava. Esse é um ponto importante aqui, é que Tales chegou a essa conclusão a partir da observação dele. Tales observava o mundo à sua volta e percebia que existia água nas coisas. Então ele supôs, tem uma hipótese de que a água era formadora de tudo. Nesse texto aqui, feito por Aristóteles, essa escrita aqui de Aristóteles, tem comentando Aristóteles comenta em sua obra que Tales pode ter chegado a essa conclusão ao observar que tudo que vive precisa de umidade para sobreviver. Além disso, o germe de todas as coisas, como semente, ovos, possuem uma natureza úmida. Dessa forma, Tales acreditava que a água era a origem de todas as coisas vivas e inanimadas, substância fundamental do qual tudo era feito. Tem mais um comentário aqui de Heráclito também, que ele enfatiza isso. Mas o que é importante destacar é que Tales não escreveu nada. Até onde eu sei, não tem trabalho de Tales, mas sim dos seus alunos, ou das pessoas que conviviam ao redor dele, como Aristóteles e Heráclito. Tá? Então, o que a gente sabe dele é a partir do trabalho dos outros, como esse trabalho aqui de Aristóteles. Essa referência 1 é basicamente a referência principal do autor aqui para ele escrever todos os comentários aqui. Tá? Então, se você quiser ir na fonte, procure essa referência 1 aqui. Outro ponto que é importante destacar aqui é a visão da água como criador do mundo já era difundida na Índia e na Babilônia, então não era uma concepção nova. O autor não comenta aqui se ele foi influenciado pelo pessoal da Índia e Babilônia, mas se a gente for olhar o mapa, tem grande chance de haver alguma migração do pessoal da Índia e da Babilônia que influenciou o pensamento grego. Tá? O próximo filósofo que a gente vai ver é Anaximandro. Vocês vão ver que no texto estão todos, como na primeira leitura eu dou marcado, na segunda eu apago que talvez não seja tão relevante e remarco, eu deixo comentários assim, por exemplo, quem é Guilherme Ockham, tá? Então sempre eu tenho ou resumos aqui de coisas. Então, por exemplo, eu fiz um resumo aqui, então é interessante. Eu tenho outro papel também que eu faço esse resumo e tal, do que é importante.
Então a gente vai falar agora de Anaximandro. A gente vai pular essa parte e eu volto mais na frente sobre essa parte. Tá? A Anaximandro de Mileto, ele teria sido o primeiro grego que se conheceu a aventurar a apresentar uma descrição escrita da natureza. Tá? Então, porque a ideia de Anaximandro, de um único princípio fundamental, para ele é diferente de Tales. Tales acreditava que era a água, Anaximandro trouxe uma perspectiva diferente. Ele acreditava que essa substância primordial não poderia ser a água. E não é algo tão tangível como a água. Anaximandro propôs um conceito de apérion, que a tradução aqui do autor ele dá como o indefinido. Era uma substância que ela deve ser eterna e infinita. Para mim, isso daqui pareceu muito com a ideia de éter, tá? Que não pode ser percebido pelos sentidos. E essa foi a frase aqui. O ato de ser uma substância eterna e infinita não pode ser percebido pelos sentidos. Nessa ideia de sentidos é o tato, o olhar. Então, na física atual, hoje a gente pode entender como se não fosse poder ser medida. Tá? Então, isso aqui é muito parecido com o éter. Para ele, o apérion, tá? O apérion era a origem de tudo e forma uma. Para ele, o apérion era a origem de tudo. Uma força imaterial que gerava todas as coisas através do equilíbrio e do conflito entre os opostos, como o quente e o frio, o seco e o úmido. Outro detalhe da ideia de Anaximandro é que ele nos convida a considerar que a realidade que percebemos pode ser uma manifestação de algo muito maior. E algo que nossa mente racional pode conceber, mas que nosso sentido não pode captar. Está incluso aqui. Ele fala, por exemplo, ele comenta aqui, o autor, que Anaximandro nega que a substância primordial necessita poder percebida pelos sentidos. Tá? É a ideia do medir. Ao contrário, sustenta que tal substância pode ser fruto apenas da mente. É como se essa substância primordial, o apério, é criada pela mente. Em outras palavras, Anaximandro admite a hipótese de que a realidade, de uma realidade imperceptível. Então, é como se fosse uma realidade imperceptível que a pessoa não pode perceber, escondida na realidade perceptível. Quando eu li isso daqui, na minha cabeça foi direto conectada com a ideia, por exemplo, de variáveis ocultas na mecânica quântica. A gente vai ver lá na frente, que é uma das interpretações que o pessoal dá. Então a gente vê, talvez, eu não tenho certeza, tá? O autor não comenta, isso aqui é uma palavra minha. Mas isso aqui parece muito com a ideia de variáveis ocultas que aparece. Tá? A palavra-chave aqui relacionada ao trabalho de Anaximandro são duas. Tá? Primeiro é que o apérion, que era a substância primordial dele, que fundava tudo, e a ideia de uma substância natural oposta. O autor comenta aqui. Nessa explicação cosmológica se encontra pela primeira vez o conceito de substâncias naturais opostas, que acontece bastante. Por exemplo, a ideia de quente e calor são substâncias naturais opostas, ou o Sol e a Lua, amor e ódio. Então, essa linha de pensamento do oposto era muito forte, ou se repete várias vezes na filosofia, tá? E o autor comenta que isso aqui vai acontecer de forma recorrente e que vai influenciar outros pensadores.